Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Olá, ouvinte da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 26 de abril de 2018, e está no ar o Lado B do Rio, o podcast sobre o lado da cidade que não pode mais ir ao estádio. Como você já percebeu, aqui quem fala não é o Alcísio Canete. Nosso apresentador titular meteu o migué, sentiu e hoje virou desfalque. Eu, Caio Belandi, estou aqui no estúdio Major, na Tijuca, acompanhado dos meus colegas panelistas de sempre, Fagner Torres de volta. Olá, Fagner. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo o programa. De volta depois de uma semana fora, estava em Fortaleza, cumprindo com as minhas obrigações salariais. Ainda sobre impactos negativos de tudo que está acontecendo. Não vou me estender muito, mas ontem à noite estive pensando justamente nesse momento aqui, o momento de apresentação do programa, e estava tentando fazer um paralelo, do que falar para os ouvintes do lado B. Vocês fizeram um programa brilhante semana passada. Antes de mais nada, queria parabenizar o tema que vocês tocaram e o conteúdo que foi apresentado para os ouvintes. E ontem à noite eu assisti ao programa do Caco Barcelos sobre a questão das milícias no Rio de Janeiro, e me bateu uma profunda tristeza de ter que falar ainda sobre esse assunto, dizer o quanto eu estou impactado, não só por todos os acontecimentos, mas também pelo programa que vocês fizeram e pelas imagens que eu vi ontem no programa dele. Ontem, no caso, quarta-feira, já que esse programa vai ao ar na sexta. Estou aqui ainda digerindo tudo o que está acontecendo, ainda muito impactado. Agora, quando eu sair dessa nossa gravação aqui, estou indo pro show Marielle Gigante, que vai ocorrer no Circo Voador, para quem está ouvindo na sexta-feira, na quinta-noite, com a presença aí do Planet Rap, entre outros artistas. E é isso, tentar seguir em frente. Hoje nós vamos falar de um tema bastante importante que a gente já está aqui para falar há bastante tempo também, mas nunca conseguiu, e hoje nós estamos com um convidado de honra para poder falar. E num dia simbólico, também, o dia que eu deixei o quadro de blogueiros da ESPN por vontade própria, já que não tenho mais nenhum tesão de falar sobre futebol, falar sobre Fluminense. Então, vamos em frente. Mais ou menos. Enfim, também aqui comigo Daniel Soares, que agora se tornou o único panelista sem nenhuma falta na caderneta, mesmo sendo um pai de família. É o CDF do grupo, Fala aí, Dani. Tamo aí, graças a Deus, Tamo no comprometimento de cumprir as ordens do professor e tá sempre comparecendo e dar o melhor de si pra aí atingir a audiência dos 3 pontos. Falou o jogador Daniel. O programa de hoje, como dizem os jovens na internet, é um crossover, Para falar sobre a elitização do futebol brasileiro, a gente está recebendo aqui o jornalista, debatedor do podcast Baião de 2, Irlan Simões, também autor do livro Cliente versus Rebeldes, Novas Culturas Torcedoras nas Arenas do Futebol Moderno. O Irlan agora também está no Som das Torcidas na Bancada, um novo formato do podcast sobre as arquibancadas do mundo aqui da Central 3. Bem-vindo, Irlan. Fala, amigos, boa noite, boa tarde, bom momento, como diria nosso amigo Maurício Targino, Curiosamente, essa semana eu estou fazendo o 3º podcast da Central 3, estou me sentindo meio Ana Furtado da Globo, sabe? Aquela coringa que está em todos os programas, mas não é de programa nenhum, então estamos aí, prazer imenso estar aqui, Paulo Júnior e Leandro Amin. Tô aí como o coringa da Central 3 e aquela sensação de estar no podcast que é top 10 da podosfera brasileira, Inclusive, estou com orgulho imenso de estar aqui. Que isso. Vamos que vamos. Antes de começar a conversar com o Irlan, o seu colega de bancada do Baião de 2, o Maurício Targino, ficou com uma invejinha. Ele também falou com a gente para mostrar um case e explicar mais ou menos como aconteceu a elitização lá no Esporte Clube do Recife, que é o time que ele torce. Fala aí, Targa. Olá, amigos do Lado B do Rio. Eu sou o Maurício Targino, do Baião de 2, colega de vocês da Central 3. E estou aqui mandando essa participação nesse Lado B do Rio especial crossover com o Irlan Simões para
usar um estudo de caso como exemplo para debate, envolvendo o Sport Clube do Recife, time para o qual eu torço. Ao longo de sua história mais ou menos recente, o esporte se notabilizou por trazer jogadores que fizeram sucesso no eixo Rio-São Paulo-Sul, Rio-São Paulo-Minas-Sul, enfim, o chamado Eixo do Mal, né? Foi o Dario nos anos 70, da Maravilha nos anos 70, Éder Aleixo nos anos 80 e vai lá o Wilson Gotardo nos anos 90. Em 2009, no embalo do título da Copa do Brasil 2008 e da participação da Libertadores, veio o Paulo Baier, então com 34 anos, para ser o comandante do time, né, o grande nome, grande contratação para a Libertadores de 2009, e ele se tornou o primeiro jogador no futebol pernambucano a romper a barreira dos 6 dígitos de salário, né? Foi o primeiro atleta a ganhar mais de R$100 mil de salário em Pernambuco, parece R$120 mil. No embalo da Libertadores, a diretoria, eu lembro muito bem, lançou um pacote para os ingressos da primeira fase da Libertadores, para os 3 jogos do Sport na Ilha do Retiro. Esse pacote para os sócios custava R$120. A média de matemática simples, né? R$40 por jogo. E o ingresso avulso para não sócios, o mais barato era R$100. Então a gente vê aí que em 2009 a gente pode considerar o início dessa elitização, dessa alta de preços dos ingressos no futebol pernambucano, e daí em diante virou uma bola de neve, né? 3 anos depois, em 2012, já se dizia que o Hugo, jogador que foi o Paulo Baier daquele ano, né? Ele já ganhava 240 mil, dizem isso. Diego Souza, que jogou no ano passado, se dizia que o salário dele beirava os R$400 mil. E, para além dessa crise atual recente que o esporte vive, financeira, né, com a revelação de um rombo gigante nas contas, né, eu queria saber do Irlan, e vocês também da mesa, se esse caso é um bom exemplo do que se tornou o futebol brasileiro na era dos super salários e da elitização à brasileira. E queria também saber do Irlan que paralelo ele faz com a situação que viveu a dupla Bavi no tempo que se tornaram sociedades anônimas ali no começo do século, até pouco antes desse caso aí do esporte. Beleza? Obrigado pela participação, um abraço para vocês, um abraço para todos os ouvintes. Valeu! Então, Irlan, responde aí a indagação do seu companheiro de bancada lá do Baião de 2. Ele puxa já um tema bem espinhoso, né? Que é a questão da transformação de Bahia e Vitória em sociedades anônimas esportivas no início do século... No início do século, na verdade, né? No século XXI. Na verdade, na virada, né? Foi entre 98 e 2000. Né? Foi um processo que se arrastou e aí, claro, todas as discussões e os acordos entre as oligarquias dos clubes, né? Do que seria ali esse processo de vender ações do clube para alguma empresa, etc. O Bahia vendeu suas ações para o Banco Opportunity, né? De ninguém menos que Daniel Dantas, aquela figura nefasta. Mas o que eu conheço profundamente, porque obviamente fui atrás, porque sou torcedor do Vitória, sou conselheiro do Vitória hoje, né? Num ambiente totalmente distinto daquele, a gente vendeu as nossas ações para o Excel Group, um grupo na verdade, de origem argentina, que o dono era um mega empresário uruguaio que estava na Argentina na época, né? Tinha 74 investimentos diferentes. O Corinthians na mesma época, Corinthians, né? E Botafogo, né? Botafogo eu não lembro. Na verdade, tem 2 questões diferentes. Porque teve o Banco Excel Econômico, na época, estava muito forte. Ele patrocinou vários clubes no Brasil. Ele comprou o Econômico, né? Que era um banco baiano. Exatamente, teve esse processo também. Mas ele financiou o Corinthians, América Mineiro, Vitória e alguns outros clubes.
Mas o Excel Group é outra coisa, né? Porque o nome é muito parecido, mas é outra história. É um grupo de investimentos, né, que na época estava dominando a América Latina. Comprou o Quilmes na Argentina, que era um clube lá também, assim, um pouco mais modesto, né, do que os clubes que a gente conhece da Argentina. Comprou o Vitória. E aí, obviamente, Bahia e Vitória se tornando SA, o Brasil inteiro começou a elogiar, né? Não, a modernização está começando pela Bahia, não sei o quê. E no fim das contas a gente descobriu que, né? Porque qual era a questão? Como é que você acha que você vai modernizar o futebol brasileiro passando fora do crivo do que são aqueles oligarcas de sempre, né? Não existe, assim, ou a ignorância, ou a inocência, na verdade, você acha que isso vai acontecer, ou é cinismo, né? Como é que você vai modernizar o futebol brasileiro com Marco Polo Del Nero na exato. CBF, né? Pronto, e como é que você acha que os cartolas do Vitória não iam se interessar por essa empreitada, né? Como é que você acha que os grupos que dominam o Vitória desde 1899, são as mesmas famílias, são os mesmos nomes, né? Então lá na fundação do clube que estão hoje, na presidência, né, dominando o conselho, como é que você acha que esses caras não vão olhar para isso aí, porra, vamos ganhar dinheiro junto? E deu merda, né? Óbvio que ia dar merda, né? Os clubes foram parar na Série C. Não é à toa. Em 2006 estavam ambos na Série C de mãos dadas. Caíram juntos, né? E assim, claro, não foi só por ter se tornado SA numa conjuntura de crise que se abriu e tal. Mas é sintomático que ambos tenham sido rebaixados, porque o que aconteceu? Os dois caíram para a Série B, os investidores acharam, pô, não vai sair mais dinheiro de um daí, vamos tirar o pé, vamos sair fora. E aí o clube hoje deve uma ordem de 70 milhões de reais. Para essa tal Vitória SA, que é essa empresa que até hoje não conseguiu ser fechada. Deixaram terra arrasada. E aí é esse exemplo, né? É uma ameaça que está pairando pelo futebol brasileiro. Já está acontecendo na Argentina, que a gente precisa debater de forma profunda, acho que em outra oportunidade, né? Porque aqui a gente quer falar mais ainda da questão da elitização dos estádios, mas foi massa esse gancho de Targino por causa disso. A gente não está ligado no que é essa ameaça de transformação de nossos clubes em empresas e aquela coisa, eu não acredito em burrice só pela burrice. Eu acredito em inocência ou cinismo, né, de acordo com os atores de quem está falando. Principalmente se tratando de Brasil, né? Principalmente se tratando de Brasil. Ô, Irlan, para falar um pouco da temática do seu livro, mais ou menos, né, pelo menos, você acha que a questão da construção das arenas, né, das reformas dos estádios para a Copa, ele sozinho explica essa elitização e essa mudança de perfil dos torcedores, ou há outros fatores incluídos nessa alteração? Eu acho que assim, o que eu tento até falar no livro de forma, né, mais sintética até, é importante pensar que a arena, na verdade, ela é um conceito de consumo esportivo que o Brasil não tinha a menor condição de tornar realidade. Era um sonho, era um parâmetro que estava lá na França, depois na Holanda, na França, depois no resto do mundo inteiro, e que aqui era um sonho, né, desse businessman do futebol, como eu gosto de falar. Mas como os clubes não tinham esse dinheiro, né, o Estado também não ia bancar à toa, obviamente que só uma Copa do Mundo poderia vetorizar esse processo de arenização do futebol, né? É o que Argentina e Uruguai vão correr risco agora com a Copa 2030. 2030. Vá ao centenário ao Monumental de Nunes enquanto podem. É o centenário da Copa do Mundo, né? 1930, 2030. Então, vá ao centenário antes do centenário dele. Com certeza vão botar abaixo, até porque tá bem velhinho também, né? Mas a ideia é construir uma arena, com certeza, e a Imacra já está falando isso. Curiosamente, é muito interessante ver como alguns jornalistas argentinos estão aprendendo com o erro brasileiro, né? Então já estão denunciando, antes, né? São grandes estádios que vão virar elefantes brancos. Eles usam esses termos, né? Elefante branco. A Copa América de 2011, num nível muito abaixo, deixou alguns elefantes brancos, né, em Córdoba, em Mendoza, que eles fizeram a Copa Argentina agora, que fazem jogos clássicos nacionais no interior. A Copa Argentina, ao contrário da Copa do Brasil, ela não é ida e volta, ela é um jogo único em campo neutro. Então, até agora aconteceu a final da Supercopa entre o campeão da Copa e o campeão da Liga, entre Boca e River, acho que foi em Córdoba, ou em Mendoza, não lembro agora. Acho que foi em Mendoza, exatamente para ocupar esses estádios modernos feitos no interior, onde não há tanta demanda por futebol, por conta da Copa América de 2011, né? E a Copa América tem um padrão bem menor de luxo, né? Imagino que vai ser para a Copa de 2030. E assim, retornando qual era o questionamento principal, né? A elitização dos estádios brasileiros, esse processo de pensar, né, a mudança, uma nova concepção de público, né, uma nova ideia de consumidores que vão frequentar estádios, eles vêm desde os anos 90. Sim, eu queria trazer esse ponto para você, Irlan. Como falei na abertura do programa, eu sou um cara, né, que fui criado no ambiente de futebol, sempre fui tarado por futebol, sempre fui tarado
pelo meu time, pelo Fluminense. E, no entanto, nos últimos anos, aí, depois que me aproximei um pouco, vamos dizer assim, do funcionamento das coisas, né? Por conta do meu blog na ESPN e as pessoas às quais eu me aproximei por conta disso, eu não digo que deixei de ser tricolor, mas eu me desiludi, eu deixei de ser otário para muitas coisas. Eu não sou mais tão otário quanto eu era, né? E aí eu queria trazer você para a discussão do seguinte: anterior ao processo de construção das arenas, a derrubada do Maracanã, que é um marco, e é uma coisa que eu quero falar, não vou falar agora, mas eu quero falar mais para frente no programa do que eu acho disso, mas trazendo para antes desse processo, né, de derrubada do Maracanã, de construção do Itaquerão e entre outros estádios aí que hoje são tremendos elefantes brancos, queria saber a sua opinião com relação às barra bravas que surgiram no Brasil, sobretudo no começo ali, meados da primeira década do século XXI, as torcidas que supostamente, né, eu até coloquei por escrito, né, porque eu queria saber se você acha que elas diminuem o potencial revolucionário do futebol, uma vez que essas barras bravas, elas perdem totalmente o perfil contestadora das torcidas organizadas e são muito mais submissas a clubes e cartolas. O que você acha disso? Esse debate de torcida organizada é complicado, inclusive eu nem toco nisso direito no livro, né? Eu prefiro focar mais em como o discurso da violência no futebol ele se torna um engodo exatamente para esse processo de elitização, de mudança do público, né? Sempre ele está inserido nessas discussões, mas é sempre um debate muito complexo, principalmente para quem tem uma perspectiva mais progressista das coisas, né? Porque você, dentro da academia, por exemplo, que é um ambiente onde você necessariamente tem que fazer um debate muito conceitual e etc., há uma divergência grande entre pesquisadores mais progressistas, digamos assim, do que é de fato torcida organizada. Alguns acham que são organizações protofascistas, né? Eu discordo plenamente. Eu acho que é de ser muito raso falar que é uma organização protofascista. Porra, pelo amor de Deus, né? Você sabe qual é o efeito da violência, o crescimento da violência urbana nos anos 90, 80 no Brasil? Porra, e você achar que isso, a torcida organizada não fazem parte disso? Sabe, não faz sentido nenhum. E você achar também que a torcida organizada necessariamente é um núcleo, é um instrumento político ali tão fácil de você dominar e você colocar diante dos seus interesses. É como se não se existisse uma complexidade, uma divergência interna das torcidas organizadas, porque é um ambiente extremamente complexo, sim, divergente. Sim. Né? Então, eu acho assim... Contestador, em certa medida. E aí também assim, né? Aí chega aquele momento que você quer quebrar esse discurso raso da denúncia de um fascismo da sociedade organizada, também você tem que se segurar para também não ser muito exaltador, né? Sim, em determinados pontos da sociedade organizada. É complexo como a sociedade é complexa, né? Perfeito. E aí, o que eu sempre friso, assim, para mim, o que mais prejudicou o futebol brasileiro nesse sentido é que as políticas criadas para conter a violência no futebol brasileiro, elas são exatamente o que fizeram marginalizar ainda mais as torcidas organizadas, excluí-las ainda mais e torná-las ainda mais violentas. Eu não tenho a menor dúvida que dos anos 90 para cá, a torcida organizada se tornou cada vez mais um elemento que não dialoga mais com o resto da torcida, não dialoga com o público, não dialoga com o futebol. Eu não vejo hoje marginalizou, mais... né? Foram retiradas do estádio, mas a violência fora do estádio aumentou muito, né? Não vai mudar, não é o futebol sozinho que vai mudar essa realidade toda. Então, é o que o Bernardo Buarque, que é um cara que eu sempre friso, que eu acho que ele é talvez o pesquisador que mais tem uma relação boa com a torcida organizada, próxima, um cara que realmente vive a torcida organizada, ele fala, velho, vamos pensar a torcida organizada como um elemento contaminado por tudo que acontece ao redor do fundo das nossas cidades. Não tem como você pensar isso de forma separada. E aí, claro, nesse sentido das barras que você falou, eu acho que, na verdade, são experiências que vêm nesse bojo de demonização, de criminalização das torcidas organizadas, como se elas fossem apenas elementos de promoção de violência. Né? E, assim, porra, pelo amor de Deus, né? Você tem ali uma devoção, uma entrega imensa pelo clube, qualquer pelo jogo. Porra, seja um torcedor organizado, você acorda 10 horas da manhã no dia do jogo, carregar bandeirão, carregar mastro, tomar porrada da polícia, brigar com a polícia. Viajar, tomar porrada fora do estado. A experiência maravilhosa é o seguinte, entre na catraca, junto com a torcida organizada. Você vai ver o que é ser humilhado. Humilhado. Molecada nova, tá ali de boa, pegou seu dinheirinho contado no mês, comprou o ingresso, vai entrar, toma tapa na cara. Pau! Só porque tá com a beca da torcida organizada. É humilhação, porra.
Aí você acha que esse moleque vai ter boa vontade de chegar dentro do estádio e seguir as normas que estão mandando seguir. Não, vai ficar pisando na cadeira da arena e até quebrar. É uma questão que ninguém quer discutir isso, né? Sempre ou essa demonização extrema, que inclusive setores progressistas também compram, né? E se deixam levar, ou a gente está ali que não consegue dar um encaminhamento. Hoje eu estou dizendo assim, eu aposto, se vocês organizarem em 10 anos, se não se organizarem, se não se repensarem, inclusive porque as lideranças estão ficando velhas, vão ser extintas. Acho que já tem um processo de extinção aí acontecendo. No Rio, bem grave. No Rio principalmente, a Força Jovem do Vasco, a torcida jovem do Flamengo, são torcidas que são banidas recorrentemente. A Young Flu ficou muito tempo banida, voltou agora. Você vê, eu tô tão afastado do Fluminense que eu não tenho certeza se voltou, mas eu acho que voltou agora há pouco tempo. Mas eu tenho muita relação com integrantes da Young Flu da antiga, né? O Leandro Campinho, que foi presidente da Young Flu por muito tempo, é meu amigo pessoal e é professor, sociólogo e etc. E a gente debate muito essas questões e ele fala exatamente o que você está falando. São instituições fadadas ao fechamento. Se fossem escolas de samba, eu diria que enrolariam bandeira. Porque estão sendo cada vez mais alijadas, a sociedade, né, brutaliza, cada vez mais brutalizada, e o resultado, óbvio, o futebol não é algo fora da sociedade, o futebol faz parte dela. Não dá pra gente querer que o futebol seja um ambiente de querubins se a sociedade é um inferno, né? É isso. E aí, nesse sentido, só para concluir, nunca existiu de fato, uma política pública de solução da violência no futebol brasileiro. Nunca. Eu falo, nunca existiu. O que existia era promotor querendo aparecer para ser candidato, juiz querendo aparecer para ser candidato, delegado. Né? Hoje na Bahia, por exemplo, tem um promotor do Ministério Público, que é até do direito do consumidor, que é mais curioso ainda, né? Porque o cara está cerceando o direito do consumidor de um torcedor, inclusive, para dizer que ele está ali banindo a torcida organizada. Exatamente. É o Fernando Capês baiano. O Fernando Capês. O idiota nem conhece futebol, porra. Sim, o cara não conhece futebol. O perfil desses caras. E aí é isso, nunca existiu. E aí o que eu falo, por exemplo, hoje tem uma iniciativa da Anatorg, né, que é a Associação Nacional de Torcida Organizada, que é, claro, né, não é um mar de rosas também, tem um processo complicado, tem várias divergências com algumas ações dele, mas é a única iniciativa de fato que pensou, né, algum encaminhamento para esse problema da violência no futebol brasileiro. O resto não está preocupado em solucionar nada. Medidas proibitivas, mas isso vai muito ao encontro de que acontece também fora do futebol. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que com essa questão, principalmente surgiu do ano passado, essa questão do treino aberto, né, que a gente falou na semana passada e que foi um gancho que a gente está utilizando. Você acha que isso chama... isso escancar... recepção em aeroporto. Recepção também, em aeroporto, né, enfim. Que não são novidades, né? Eu lembro, eu era moleque, o Flamengo já fazia treino aberto na Gávea e tal, mas assim, a questão de como fazer... Fenômeno de massa, como um fenômeno mesmo. De massa, popular... Eu acho que você acha que isso escancara para quem de repente ainda não percebeu, ou talvez não estude, pro povão, né, digamos assim, que não estuda o tema. Você acha que isso escancarou bastante, que há uma separação, há um alijamento dos mais pobres dos jogos? Não, eu acho que assim, são episódios, na verdade são vários, né? Teve Corinthians, Palmeiras, o próprio Vitória, o Flamengo. Sim, está acontecendo com uma certa frequência, né? E são exatamente aqueles torcedores que não estão indo para os jogos, né? São os caras que estão aproveitando uma única oportunidade de estar ali dentro do estádio, perto do clube, etc. Eu acho que, assim, claro que tudo é narrativa, né? Então, os caras falam, a torcida do Mengão tá ali apoiando o clube. Eu falei, essa não é a torcida do Mengão que vocês viram nos últimos 5 anos. Não se enganem. São pessoas que não estão indo no Maracanã. É outro público. Que nem conheciam o novo Maracanã. Muita gente não conhecia o novo Maracanã. Assim, então, assim, se a gente não aproveitar também essa onda para mostrar, porra, isso aí que vocês estão vendo agora é o que a gente está falando há 5 anos. É um público que vocês estão tirando dos estádios porque vocês apostaram numa mudança, nessa ressignificação do torcedor, que para trazer um cara de classe média alta, um cara rico que vai consumir pra caralho aqueles lanches caros, que vai pagar uísque caro no camarote. E esses caras não foram pro estádio, porra. Esses caras não foram. Por que o treino aberto vai dar mais gente do que o jogo? Não faz o menor sentido. Tá dando mais gente porque quem tá indo pro treino é quem não vai pro jogo. Eu falei Simples. isso no programa passado, né? Os primeiros a abandonarem, né? Teve vários estágios, né? Primeiro a arenização, que por conta do padrão FIFA da Copa do Mundo, você produziu 12 grandes arenas e mais algumas, né, no embalo, né? Tipo, o Grêmio fez a arena do Grêmio
se equivaler ao novo Beira-Rio. Então, circunscritos no processo. Etc e tal. E nisso você criou estádios com custo operacional que é bizarramente mais alto do que o dos estádios anteriores. Se você comparar os borderôs do Maracanã, mesmo com inflação descontada, do Maracanã até 2010, mesmo o Maracanã pós-Pan-Americano, que já estava bem decente, com o Maracanã pós-2013, a diferença é abissal, é outra ordem de grandeza. Então você tem que, às vezes, cobrar caro para conseguir pagar os custos do estádio e as concessões. Os estádios eram públicos, vale lembrar, antes da Copa do Mundo. E o modelo usado para a reforma de muitos era do PPP, a parceria público-privada, que o Estado e em tese, né? O Estado e a iniciativa privada dividem os custos da obra e a iniciativa privada explora, a gente sabe que não é assim, mas é em tese. Ou casos mais explícitos como o do Rio de Janeiro, que o Maracanã custou mais de R$1 bilhão e foi dado de presente para o Grupo Odebrecht. Então você insere, além dos custos operacionais altíssimos, você insere a questão da obtenção de lucro. Os estádios têm que obter lucro. Então, o Maracanã, até 2009, 2010, o aluguel que a Suderj, a autoridade pública do estado do Rio de Janeiro, cobrava era em torno de 40, 50 mil reais por jogo, e a Odebrecht cobra 600, 700 mil reais de aluguel, num jogo do Flamengo, até R$1 milhão, dependendo do público, e mais 300, 400 mil de custo operacional. Então, você, às vezes, o Flamengo vai jogar se ele não jogar para mais de 30, 35 mil pessoas, com os ingressos ao nível que estão, dá o prejuízo. Porque, na verdade... E aí você vira prisioneiro desse modelo. A mesma coisa, Minas Arena em Belo Horizonte, a Itaipava Arena em Salvador, e a Arena Pernambuco em Recife, e por aí vai, e não segura. Se o Maracanã, com a torcida do Flamengo, e mais a torcida do Fluminense, que joga regularmente no estádio, não segura os custos, o modelo é deficitário, porque, como disse o Rilan, esse público de elite que pagaria isso não segura quarta domingo, não vai no jogo ruim de meio de semana, chovendo, que passa na Globo. Ele quer a final, ele quer o grande momento, ele quer a estreia do ídolo, e por aí vai, mas ele não segura quarta domingo. Então, esse modelo é absolutamente inviável no Brasil. E para ser revisto, não basta só pensar na questão dos ingressos, você tem que pensar em como abaixar o custo operacional dessas arenas. Né? Nem que seja demoli-las e construir um estádio mais simples no lugar. Como fez a Juventus, por exemplo. Demoliu o Dele Alpi. O Dele Alpi tinha 18 anos, foi um estádio mal pensado para a Copa do Mundo de 90. Era da prefeitura de Turim, era dividido entre Juventus e Torino. Depois o Torino voltou, a prefeitura de Turim reformou o estádio antigo, que era no centro da cidade. O Olímpico, o Torino foi jogar lá, a Juventus assumiu o Dele Alpi e botou no chão para construir um estádio mais um clube gigante, mais razoável. Sobre isso que o Daniel falou, pegando o gancho do que eu falei anteriormente, inclusive a minha proposta para o Maracanã é justamente essa, é derrubá-lo do zero, e aqueles que ganharam todos os milhões de reais que ganharam com a putaria que fizeram com ele, que paguem a construção. Mas pra isso a gente vai ter que fazer a revolução socialista, porque com o governo atual do Rio de Janeiro ele vai ser demolido e vai virar um shopping. Eu quero que seja demolido do zero e que esses que paguem, né, a nova construção do antigo Maracanã, aquele Maracanã que a gente se acostumou a frequentar. Sobre isso, uma outra coisa, tava falando, o Daniel falando dos custos aí, e aí eu me lembrava de um dado que mostra muito do que se tornou o futebol brasileiro em pouco tempo, assim, o público, né, e as cifras que envolvem o futebol brasileiro em pouco tempo. Em 2008, na final da Libertadores, a renda do jogo Fluminense LDU no Maracanã, que foi inclusive uma putaria, o que foi feita porque os ingressos realmente totalmente sumiram foram pra agência de viagem. Foram pra agência de viagem, que atraiu muito turismo. Todo mundo, é só colocar no Google aí, procurar o significado de farra dos ingressos, vai entender do que eu tô falando, né? A renda desse jogo foi R$3.910.044. 5 anos depois, quando o Atlético Mineiro foi pra final da Libertadores contra o Olímpia, no Novo Mineirão, a renda foi de R$14 milhões. É o recorde, né? No Brasil, a inflação do período de 5 anos aí não dá muito mais que 5 milhões para esse número do Fluminense. Só fazer um apontamento que você falou, nessa discussão sobre as novas arenas, novas não, né? Agora, as arenas, né? Esses traumas que a gente está tendo no futebol brasileiro, teve muita gente que, para passar pano, falava, mas o problema não é o estádio, não é a construção, não é o formato da arena, é a gestão. Eu falava, amigão, vamos lá, você vai construir um shopping center, sei lá, vamos falar Barra da Tijuca, um ambiente de rico no Rio de Janeiro, vamos falar assim.
Shopping que a galera chama de A+, né? Público A+. Sei lá, por aí. Com restaurantes tops de linhas, 5 estrelas, baralá com chefe de cozinha, caralho aquático. Você vai botar uma loja americana lá dentro? Você não vai botar uma loja americana lá dentro. Então, se você constrói uma porra de um prédio, caro pra caralho, pensando que o custo dele é altíssimo, com LED em tudo que é canto, com banheiro de mármore, com secador de mão, você vai botar povão lá dentro? Não vai. O problema não é só a gestão. Qualquer gestão que assuma aquilo dali vai ter que pensar, nós temos que elitizar esse público para essa porra aqui continuar em pé. O formato já é elitista, né? Os maiores custos fixos do Maracanã é o teto. É o teto. O teto era... As grades também. Era uma laje. Era uma laje. Então ele ficava lá. Você fazia uma manutenção preventiva lá de concreto, um ferro que estava estourado, ia lá, recuperava e tal, mas era uma laje. Agora tem uma sofisticadíssima lona que pra esticar vem um guindaste, vem um holandês de não sei da onde, e a manutenção desse troço é bizarramente cara. E molha os caras do setor oeste ali, tá todo mundo molhado dia de jogo de chuva. É um teto, cara. E isso que vocês estão falando, isso que o Relan falou, isso tá desenhado já há muito tempo, né? Tempo, assim, claro. Antes, Maracanã, quando... Eu lembro que na época das audiências públicas para inglês ver, que aconteceram aqui no Rio de Janeiro, nessa audiência pública, foi, etc., na zona portuária, enfim. Foi patética. Né? Então, é aquela audiência comandada pelo Regis Fischner, que, se não me engano, hoje em dia tá vendo o sol nascer quadrado, né? Tá passando férias em Bangu. Basicamente ele falou o que quis, todo mundo que tava na audiência foi contra e o Estado fez o que quis. Exatamente. E aí, eu lembro que a Odebrecht, quando fez o vídeo promocional do que seria a reforma do Maracanã, era muito sintomático. Já no próprio vídeo institucional. No vídeo institucional mostrava lá a maquete, né? E os bonequinhos andando. Não tinha um bonequinho de chinelo andando no vídeo do Odebrecht. Todos os bonequinhos que circulavam nas arquibancadas estavam de calça jeans, camisa polo e tênis. Ou seja... Quando a gente foi apresentar para os torcedores organizados, começaram pelos lounges. Brancos. Exatamente, brancos, e mostravam os lounges, que agora o Maracanã teria lounge e camarote. Quer dizer... Tremendo latifúndio produtivo. Nada disso é novidade, né? Nada disso é novidade. Não, tinha uma foto engraçada que era esse lounge com a porra de uma TV do lado, assim, e os bonecos assistindo a TV, né? Você tá dentro da porra do estádio, você vai olhar pra TV, caralho. Tem uma matéria, se eu não me engano, que é do Esporte Espetacular, no Mineirão, sobre isso, né? Que os torcedores do Cruzeiro assistindo do lado de fora pra comer, enfim, ficando comendo aquele feijão tropeiro, do lado de fora, no estádio, mas do lado de fora, no corredor. Não, vou fazer a defesa, porque na verdade a lei de proibição de bebida alcoólica é tão estúpida. É só Minas, nas bancadas. E você não pode acessar as arquibancadas com cerveja na mão. E, então mineiro bebe pra caralho. Então o cara tem que ficar fora das pessoas preferem bebida. Bebe a cerveja do estádio. Eu estive na final da Copa do Brasil. Defesa dos amigos mineiros. Eu estive na final da Copa do Brasil e na torcida do Flamengo isso não valeu, não, tá? A gente entrava com certeza. E dane-se. Então, só antes da gente cortar aqui, só essa questão das arenas. Assim, fomos derrotados, né? Isso é fato. De quem estava ali desde os anos 2000, desde 2010, na verdade, a gente estava derrotados, perdemos. Não conseguimos, o poder midiático atropelou a gente. Hoje ninguém fala bem da Arena mais porque ninguém está pagando para isso, né? Convenhamos. Mas, de certa forma, hoje eu acho que... E é um esforço que eu tenho feito de manter contato com os torcedores argentinos, né? A coordenadora de Inchas é uma organização muito interessante lá. A gente até citou no Som das Torcidas na bancada, que está agora fazendo esse combate a essa lei de transformação dos clubes em empresa. E com certeza vai ser uma pauta que vai chegar neles. E, porra, torcedor argentino é organizado pra caralho. Lá é outra então, história. o que a gente puder ajudar os caras e mostrar, não deixem esse erro ser cometido aqui, porque vocês vão tomar no cu, vocês vão se fuder com essa história. Se preparem, porque se vier a Copa pra cá, vão pegar o estádio de vocês, botar abaixo e construir uma porra de um elefante que ninguém vai conseguir pagar pra entrar. Vamos pro caô da semana. Na semana passada, a CBF elegeu o Rogério Caboclo, diretor executivo da entidade, para a presidência a partir do ano que vem. A confederação mudou para manter tudo como está, com os velhos métodos que visam a manutenção das forças das federações, que pouco ajudam no fomento do futebol de base e dos pequenos clubes, como a FERJ, enfim, a Federação Baiana, todas elas são criticadas iguais. Irlan, como é que a gente pode tentar mudar essa estrutura totalmente podre por dentro da CBF?
Mas, Mudar por quê? Se a CBF é o Brasil que deu certo. Já diria o Parreira. Parreira. Não, assim, é óbvio que hoje a CBF não consegue dar conta da complexidade do futebol brasileiro, né? E não tô falando dos grandes clubes, tô falando do clube de pequeno porte, até de médio porte. Clubes que, por exemplo, ontem, o River do Piauí, né, assim, é um estado do Brasil. O maior clube de um dos estados do Brasil não tem mais jogo para jogar em 2018. Foi ontem, foi eliminado da pré-Copa do Nordeste, não vai para a Série D, não tem mais futebol o resto do ano inteiro. Estamos em abril. Isso é um sintoma claro do que é essa estrutura do futebol brasileiro. Falando agora do topo da pirâmide, é óbvio que o mínimo que a gente precisava ter é uma liga. O CBF sai de cena, os clubes vão gerir Série A, claro, num plano ideal. Mas clube brasileiro, pensa numa sociedade tribal onde todo mundo está se matando e ninguém consegue se organizar para nada. É foda. É isso. E eu já fui em eventos desses businessmen, e você vê os dirigentes, todo mundo com aquele discurso lindo, tal. Quando vai falar de cota televisiva, meu amigo, ninguém quer falar de cota televisiva, porque é cada um com a porra do seu dinheirinho no bolso, acabou. É todo mundo dividido. Porque se for para fazer uma liga, a regra vai ter que mudar, né? A estrutura vai mudar, não vai ser a CBF tutelando essa história toda. Então, assim, no plano ideal existe uma solução clara. O negócio é que eu acho que na lógica política do que é o futebol brasileiro, esses acordos escrotos, né? essa via prussiana, como diz um amigo meu, né? Que tudo se resolve ali no bastidor, nada está envolvido com o que a gente acha, é tudo palaciano. Eu acho que talvez seja até pior. Né? Mas falando de CBF, é sintomático também essa eleição da CBF, porque estava todo mundo reclamando que a CBF não queria botar o árbitro de vídeo, botou o valor muito alto, não sei o que. Na hora da eleição, quem foi contra? 3 clubes. De 40 que tinham E sendo que 3 clubes, um não foi, o outro se absteve, só um realmente votou não, e o Corinthians, que do André Sanches, que a gente sabe que é um cara que, enfim, da manhã ele muda de ideia. Amanhã ele muda de ideia, enfim, tem isso. Mas essa questão da cota, você tem os vários níveis, né? O Flamengo e o Corinthians não querem deixar de ganhar 5 vezes o que ganha o Sport, que não quer deixar de ganhar 10 vezes o que ganha o Santa Cruz. Também. Que também não quer deixar de ganhar 10 vezes o que no Pernambucano então, ganha o Flamengo de Arco Verde. A lógica é mesmo. Uma das coisas que eu costumo falar bastante, assim, quando vamos debater principalmente sobre a estrutura de federação no futebol, a FERJ aqui no Rio, enfim, ela nunca foi modelo de nada. E ela é a entidade que mais ganha dinheiro com o Campeonato Carioca, com o Campeonato Estadual. E assim, na minha cabeça eu fico assim, ok, a federação ganhar muito dinheiro, eu não acho que seja um problema, desde que ela repassasse de alguma forma esse dinheiro para o fomento dos pequenos clubes que precisam, né? Talvez fosse um mecanismo mais interessante, exatamente, né? Ela pegava dos grandes e distribuía. Mas isso. A gente distribui porra nenhuma. Exatamente, você é comunista, né? De comunista. Então, assim... É o comunismo utilizado na NBA. A Premier League comunista. Então, assim, obviamente falei brincando, né? Então, assim, me chama muita atenção, por exemplo, quando você vê a FERJ ganhar rios de dinheiro, mais do que até os clubes grandes do Rio, e a gente não pode jogar no estádio do Madureira porque não tem lâmpada. Não tem refletor. Ou seja, você não consegue botar de TV pra 100 mil, passar no PFC. 100 mil, 200 mil no estádio do Madureira, do Olaria. Sobre a CBF, voltando anteriormente, queria dizer que a única pessoa que foi feliz com a eleição da CBF foi o Marco Polo Del Nero, né? O próprio Marco Polo, que agora não vai ter mais obrigatoriedade de ir pra Rússia na Copa, né? Pode ficar no Brasil também. Então, ele em tese, presidente. Só começa... A CBF elege presidente um ano antes. 2019. Acabou, ele só toma posse em 2019. Mas ele já não é... Ele é igual o Pezão, ele já não é... Eu o acho Caboclo assim, ainda não baixou. Como presidente, seria prudente que o Marco Polo vá à Rússia, né, cara, pra poder assistir a Copa do Mundo. Vai que o Brasil é roubado lá por causa da falta dele. O Marco Polo já não é presidente. Mas voltando pra FERJ, hoje saiu uma notícia que eu achei ilustrativa sobre o que nós estamos falando aqui, que o Alexandre Campelo, que é a figura atual presidente do Vasco, que todo mundo sabe como se deu a eleição no Vasco, né, o clube democrático e abolicionista do Rio de Janeiro. Olha o clubismo. Né? Todo mundo sabe como se deu. Ele saiu uma matéria hoje dizendo que ele foi à FERJ para poder cobrar o prêmio pelo vice-campeonato de Campeonato Carioca, que é de R$1,5 milhão. Quando chegou lá, ele se reuniu com o Rubens Lopes, presidente da FERJ, vulgo Rubinho, e o Rubinho falou para ele que R$1,5 do Vasco pela premiação estava sendo bloqueado porque o Vasco devia 5 milhões. 6 milhões. A federação. Aí eu me pergunto. É verdade. Aí o Campelo falou assim: eu vim aqui pra buscar R$1,5 milhão e saí de lá devendo 5 milhões. Era melhor não ter ido. Aí eu fico me perguntando o seguinte: por que
A federação tem que ganhar 5 milhões do Vasco da Gama. Mas isso eu acho que é importante contextualizar, porque o Eurico Miranda, que era o ex-presidente do Vasco, ele tem relações estreitas, sempre teve com a Ferg. Carnais. Inclusive, Dono da Ferg. Inclusive, Se demole, a deixa quieto. a terra arrasada que o Alexandre Campelo, que entrou presidente do Vasco por causa do Eurico, está encontrando, é muito culpa do Eurico. Inclusive, você pode ver aí, deve ser empréstimo da Ferg pro Vasco. E feito provavelmente Com no juros último. Sim, No mas último dia. o que me surpreende é Não, sim, eu só tô me surpreende é a contextualizando. Ferg Sim, ter esse sim, dinheiro, sim, visto sim. que a Ferg é uma federação que Sim. não serve pra nada. A Ferg Pra onde vai esse dinheiro, Pra gente? onde vai esse dinheiro? A Ferg intermedia o contrato da Globo com os clubes. Isso. Na última renovação de contrato da Globo pro Campeonato Mordia Carioca, uma parte, acho que agora o nem Flamengo morde mais. assinou aos 45 Último dia, do segundo é tempo, isso. no último dia antes de começar o campeonato, porque o Flamengo estava impondo que o dinheiro da Globo fosse diretamente pro clube. Né, e ao contrário de passar pela Ferg. Então a Ferg, quando ela pegava o dinheiro e redistribuía para os clubes, ela ganha um imenso poder político, né, de bloquear esse dinheiro e tal. Só falar assim, porque, claro, você tá falando do Rio de Janeiro e a Ferg realmente é um absurdo, né? De cabo a rabo. Contextualiza aí pra gente, no Nordeste deve ser, então. É isso, aí qual é a questão? A gente tem essas diferentes escalas, né, do que são, o Rio de Janeiro tem 4 clubes de grande porte, né? Provavelmente alguns clubes pequenos do Rio ganham mais dinheiro de televisão pelo estadual do que a dupla Bavi pelo Bahia. Não, bem mais, do que a Copa do Nordeste. O campeão da Copa do Nordeste ganha menos grana do que o Madureira ganha só pra Madureira ganha jogar. 4 milhões de reais. Exatamente. O quinto Lá ao oitavo colocado do Carioca do ano anterior ganha 4 milhões no ano seguinte. É uma questão da estrutura mesmo. E aí qual é a questão? Nessa escala, eu não sei se vocês já ouviram falar como é que foi o procedimento de João Avelange de se perpetuar na FIFA, né? A ideia dele é de criar mais confederações ao redor do mundo do que países, né? Assim, a FIFA tem mais filiados do que a ONU, né? Isso aí. E aí qual é a questão? Porque o voto é unitário, né? Cada cabecinha ali é um voto. E qual é a estrutura da CBF há muito tempo? Sempre foi essa, e quando o Ricardo Teixeira sai, quem entra vai manter essa estrutura, porque é um macaco velho da ditadura que assume, né? O próprio Marinho, que está ali só para fazer a transição, o próprio Marco Polo Deonero. O que é que eles fazem com as pequenas federações? Estadual de 2013, eu estava em Sergipe ainda, estava trabalhando com futebol lá, e vi o futebol lá de Sergipe, pequeno, né, difícil, eles têm que mudar o horário de jogo para não bater com o jogo do Flamengo ou do Vasco, porque o público não vai deixar de ver na TV. Não, Confiança agora tá na C, mas na época provavelmente nem isso. Na D, não, todo mundo na D. E uma crise total, do nada tem um carro dentro do estádio, assim, dentro do campo. É um carrão, assim, nem sei o nome daquele carro. Aí eu falei, porra, que esse carro tá fazendo dentro do campo, assim, né? Aí o cara, não, é o patrocínio da Chevrolet. Chevrolet, realmente, tem uma placa publicitária da Chevrolet. O que a Chevrolet tá botando dinheiro no Campeonato Sergipano? O que faz sentido? O Campeonato Sergipano começa em fevereiro, acaba em abril. Porra, o que a Chevrolet vai ganhar com isso? Marco Polo Deonero é acionista da Chevrolet. E a Chevrolet patrocinou 20 estaduais brasileiros em 2013. Por quê? E o Brasileirão, sabe? Se eu não me engano, também. Foram as federações que ele precisava ali na conta do chá para ser eleito. Garanto que o América de Expropriar não viu a grana da Que Chevrolet. coincidência, né? E quem ganhou o carro foi o artilheiro do campeonato, sabe? Uma coisa ridícula. E, coincidência absurda, né? E aí, nesse sentido, qual é a grande questão? A federação estava andando de carro novo? As pequenas federações, provavelmente também, que tava lá há 20 Não, anos. mas eu lembro que teve uma reportagem que os presidentes de federação ganharam os carros. Teve uma reportagem dessa, você não lembra disso? Não lembro muito bem Vou disso, não. Vou Sei que checar tem isso uns de aqui. 20, 30 anos aí, são bem longevos, inclusive tem uma história... Sim. Boa parte, tem um levantamento que boa parte deles era pupilo ali da ditadura e não tinha pra onde se encaixar, jogaram nas federações estaduais. E os caras que ganham dinheiro em cima dessa lógica, né, de subserviência à CBF, de estar sempre ganhando dinheiro pra poder reeleger quem tá dando dinheiro pra eles, e os clubes se fodem com isso, porque só joga 3 meses no ano. E você, assim, a gente consegue, nossos clubes que tem um calendário cheio, tem um jogador que fecha 2 anos, 3 anos de contrato. O cara se destaca, é negociado. Então o clube tem uma restituição financeira. Imagina um clube que vai contratar um jogador e fala assim, velho, a gente só tem calendário confirmado até maio. E aí, vamos fechar um ano de contrato? O cara fala, nem fudendo. Claro que eu não vou fechar um ano de contrato. Então esses clubes, nessa situação, nem vender jogador conseguem. Então não tem fonte de renda.
É uma lógica do futebol deficitário. Mesmo os que conseguem classificar pra Série D, Cíclico. metade dos classificados pra Série D jogam 6 jogos. Jogam 6 jogos. Acabou. É uma coisa que eu acho... E isso é parte dessa lógica da CBF, lógica política das federações. Isso se repete nas federações também, né? Porque os clubes pequenos, né, os menores clubes, eles acabam na mão das federações por causa, enfim, de interesses às vezes não tão institucionais, né? E aí eles acabam perpetuando os próprios dirigentes da federação. Ou seja, ao invés dos pequenos clubes lutarem para mudar o presidente da federação para poderem atuar num campeonato estadual, que é o que acho que todo mundo fala, um campeonato estadual para os menores o ano inteiro, que uma forma, mas seja uma base. Não, eles mantêm os caras 20, 30 anos. Assim como as federações mantêm a CBF 20, 30 anos e a CBF mantém os presidentes da FIFA. Então é o escalonamento. Para completar, tudo isso é mantido em nome da defesa dos pequenos clubes. Para manter os estaduais, para ter calendário para os pequenos clubes. E é uma coisa que eu acho que cabe muito a nós frisarmos, né? Uma vez que nós somos um podcast independente de resistência, enfim, a gente não está dentro da grande imprensa, é muito importante a gente frisar que tudo isso, né, toda essa lógica, ela não ocorre só no âmbito das 4 linhas, nem no âmbito das sedes dos clubes, né? A imprensa tem papel fundamental. É bom você falar isso, Fagner. Né? Perfeito. Eu ia perguntar exatamente isso. Eu, que atualmente estou com 35, quase 36, desde moleque, eu ouço, né, nas resenhas esportivas, quando eu assistia resenha esportiva, todo domingo tava lá os Euricos Miranda da vida, os Eduardo José Fará, na época aqui no Rio, o Caixa d'Água e etc. E a gente nunca viu os grandes papas da resenha esportiva brasileira, pelo menos no meu caso, da década de 90 pra cá, que é o período que eu assisto, questionando esses caras. Pelo contrário, eles são tratados como doutores e continuam sendo tratados como doutores, né? A imprensa tem papel fundamental, porque ela jamais fará um debate de questionamento como o que a gente está fazendo aqui. Até pouco tempo atrás, Galvão Bueno te chamava João Avelange de doutor e Ricardo Teixeira de doutor. E se aproveita muitas vezes, vai na onda, né? Porque assim, a gente mesmo já debateu isso aqui, a Globo, por exemplo, hoje vai na onda de criticar o esvaziamento, por exemplo, do estádio. Ela que pode, talvez quem manda no futebol, quem possa mudar, é ela mesma. O pessoal tá criticando, vamos falar, cadê? Aí vem o Luiz Roberto lá, enfim, que coitado, não é uma figura da Globo. Não, olha só, estádio vazio, campeonato carioca, não, mas enfim, a própria Globo não ajuda na mudança dessa estrutura. A questão é que não é jornalismo mais o esporte, né? É entretenimento. Isso. Entretenimento e principalmente pra Globo. Porque hoje eu tive uma experiência engraçadíssima, eu conheço uma pessoa, obviamente não vou citar quem, que trabalha na Globo, e a gente tava conversando via WhatsApp, que eu falei que vai ter um Fla-Flu na Série D. Né, o Flamengo de Arco Verde contra o Fluminense de Feira de Santana. Vai ser esse final de semana em Feira de Santana pela Série D, vai ter a volta. Como o Daniel sabe disso? E essa pessoa, se a gente tem um grupo. O Baião de Dois comentou isso. E no grupo tem jornalistas esportivos, eu comentei, seria uma baita matéria, né? Sei lá, no Fla-Flu, e um cara lá entrevistar a torcida do Fluminense, a torcida do Flamengo e tal. Devem ter torcedores alguém falou, nossa, daria uma bela matéria do esporte espetacular e tal. Aí alguém que tem acesso a pessoas do esporte da Globo falou que comentou, sugeriu a matéria. E aí falaram que a grade do esporte espetacular tá muito cheia até a Copa, blá blá blá, beleza. Só que deram a entender também que a Globo não faria uma matéria de muitos minutos e tal sobre a Série D. Não, sobre a Série D exatamente, porque o campeonato do esporte interativo. E eles não vão ficar botando empada azeitona na empada dos outros. E pra completar, contou que o Flamengo de Arco Verde estreou esse último final de semana na Série D em Arco Verde, e a afiliada da Globo de Caruaru, que cobre a área de Arco Verde, não mandou nenhuma equipe pra cobrir o jogo do time da cidade. E mandou pra Riachão de Jacuípe pra cobrir o Central, né? Pra cobrir o Central. 700 km de distância. Porque o Central, quando chegou na final do Campeonato Pernambucano, tomou uma dimensão que não tinha há algum tempo, né? Mas o Flamengo, nem sei se o Flamengo de Arco Verde já disputou o Campeonato Nacional, né? Isso era um acontecimento pra cidade. E é no mínimo divertido, né? Um caso pitoresco do futebol brasileiro. Exatamente. De feira, o Flamengo de Arco Verde. E a afiliada local da Globo não mandou nenhuma equipe pra cobrir o jogo. Mas só porque a gente falou de imprensa, só pra não deixar de comentar isso, que é algo que me incomoda bastante, é o que um conhecido meu tweetou assim, que é o chamado kifurismo, que é uma certa escola do jornalismo esportivo brasileiro, que é fruto do que foi o trabalho que eu
acho fantástico, que foi muito importante pra gente, que foi o de Juca Kfouri, no jornalismo esportivo. Também considero isso. Mas particularmente pra mim tá perdido, assim, né? Se perdeu e se tornou um fantoche, assim, não sei nem se fantoche é o nome mais interessante, mas ficou uma coisa anacrônica, né? Porque hoje os caras não discutem nada se não for pelo viés do, o Cartola tal, o Cartola X, o Cartola Y. E que eu acho que é raso, né? Muito fácil você ficar batendo em Cartola sem analisar friamente que são. E a estrutura é muito complexa. Hoje aqui a gente não parou até agora de falar do que é a estrutura do futebol brasileiro, pô. E o Kfourismo hoje eu acho que tá mais um desserviço do que um serviço, não ser bem sincero. O Kfourismo se transformou no corintianismo demais, assim, eu diria. Mas, não, mas eu acho que não. Acho que ele sempre... uma questão brincadeira. Questão... Hoje o Juca Kfouri fala muito mais do Corinthians do que qualquer outra coisa. Isso ele sempre fez. Mas eu acho que a idade também faz isso, enfim. Ele tá cansado, já tá com 60 e poucos anos e ficar brigando a vida inteira é difícil pra caralho. Eu queria saber, fazer uma provocação. A gente citou ele agora no quadro. O que você acha do Eurico Miranda? Porque o Eurico Miranda, com todos os problemas e as contradições aí do ser humano, ele era um cara que ele tentava, de alguma forma, ir contra a elitização. Ele era o cara que, eu não sei se para surfar na onda do contra, de fazer um contraponto, por exemplo, a gestão do Bandeira no Flamengo, que a gente sabe que é uma gestão que elitiza muito a torcida, ele meio que assumia esse papel de sou o cara da antiga. Então, assim, o que você, assim, pessoalmente, ou como jornalista, ou como estudioso, acha do Eurico aí? Como é que... É curioso que quando eu cheguei no Rio foi 2015, né? Eu acho que ele tava voltando, tinha acabado de voltar. Ele tava com passagem marcada pra Sibéria em 2015. E tinha uma polêmica pesada que era esse confronto que aconteceu dos clubes tentarem fechar contrato com a Arena, né? Com o consórcio Maracanãique. E aí, assim, foi muito quebra-pau. O Vasco tinha um São Januário, não tinha por que apostar em todos os jogos dele, um contrato de longo prazo e etc. E, de fato, o discurso dele era o que destoava, né? Porque ele não estava nessa ideia de modernizar o futebol brasileiro. O Eurico caga pra isso. E foi engraçado porque acabou somando para um discurso crítico do que eram as arenas e a elitização dos estádios. Só que em 2016, salvo engano, eu fui no jogo Vitória e Vasco no São Januário. Foi 2016, não lembro agora, mas teve um jogo. E muitos amigos vascaínos, eu tenho vários amigos vascaínos que, inclusive, deram muita risada dessa história do Euricão, da massa, né? Aquela história engraçada. O ingresso era 60 conto. Os planos de sócio do Vasco, acho que é o mais caro que existe aqui agora no Rio, mudou, mas era um dos piores. Era um dos piores, O né? Vitória tava na A16. Tava. Ah, mas acho que foi Copa do Brasil. Copa do Brasil, verdade. Teve Copa do Brasil. E os vascaínos todos lá reclamando, o valor do ingresso. E eu cheguei um pouco mais cedo pra encontrar um pessoal, tava ali a paisana, porque, procurei um isopor pra tomar uma cerveja e tal, e ouvindo a conversa, né, dos vascaínos e tal. Aquela e chega bela um entrada cara... de visitante de São Januário. Eu fui lá pra principal, né. Aí, porque eu cheguei bem cedo. E aí tem um cara da Força Jovem, obviamente não era a Força Jovem naquele dia, né, porque não existia a Força Jovem, tava proibida. E ele encostou assim, começou a bater papo com o cara do isopor e falou assim, acabou a força, cara, acabou a força. Eu disse, tentando entender o que era, porque o valor do ingresso estava tão absurdo que nem pra ir a paisana, a torcida estava conseguindo ir mais. E isso era Eurico Miranda, porra. Né? Então, enfim, o personagem dele é o tempo todo, né? Ele é o discurso do Eurico contra o futebol moderno, isso é patológico. Era uma questão tática. Isso. Porque ele estava num momento em que o Vasco estava numa decadência técnica grande há alguns anos e ele não tinha como promover grandes preços. Tanto que chegou numa fase mais aguda da Copa do Brasil para enfrentar o Vitória, botou R$60. Eu duvido. E botou, quando o Vasco chegou na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, disputando Libertadores, os jogos decisivos foram R$100 a inteira. Se baixa um grupo capitalista importante, querendo demolir São Januário, demolir a igrejinha a Capela da Santa, lá em São Januário, e aterrar as piscinas pra fazer uma arena Vasco da Gama, e sobrasse algum pra ele, eu duvido. Eu ia falar justamente isso. Eu duvido que o Eurico teria esse discurso em 1998 com o Vasco recebendo dinheiro do Bank of America. Duvido. Nessa época. Não, só não virou arena Vasco da Gama porque não tava na agenda do momento. Na agenda do momento. Vamos para Nos Tempos da Guanabara. Quero um bate-papo na esquina, eu quero o Rio Antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã.
Há algumas décadas, o futebol também era do povo lá nas Europa. Entretanto, a partir dos anos 80, isso começou a mudar. Em nome do combate ao hooliganismo, né, e à violência no esporte, a então primeira-ministra do Reino Unido, a ultraliberal Margaret Thatcher, realizou profundas mudanças que resultaram na elitização atual do futebol inglês, onde já existe até um movimento para, por exemplo, abaixar os preços dos ingressos nos estádios lá do Reino Unido. Nosso apresentador Alcísio, que é um torcedor do Arsenal e conhecedor do futebol britânico, falou um pouco sobre isso. Manda ver aí, Alcísio. Depois de ter perdido o lado B dessa semana parcialmente para ver essa patética bundada do Arsenal, que o Wenger sai de você, mas o Wenger não sai de você, eu venho na minha participação breve aqui para falar rapidamente sobre a farsa do relatório Taylor. A administração da Thatcher no Reino Unido dos anos 70 e 80 tem tudo a ver com a elitização do futebol de hoje em dia. O que aconteceu foi que a guerra dela contra a classe trabalhadora britânica criou uma geração absolutamente desiludida com as suas possibilidades na sociedade. Daí que vem o movimento musical super deprê dos anos 80 no Reino Unido, com bandas como Joy Division, e que vem a explosão do hooliganismo no futebol. Cada classe social se drogava de um jeito e a classe trabalhadora se drogava na porrada. E o que aconteceu nos anos 80 foi que a polícia inglesa tinha muito trabalho para lidar com os brigões e tiveram tragédias horríveis no futebol, até antes de Hillsborough. Eu diria que a tragédia de Heysel, quando torcedores do Liverpool encurralam os torcedores da Juventus e apedrejam alguns à morte, foi uma tragédia mais ligada ao hooliganismo em si. E aí é que entra a história de Hillsborough e o relatório Taylor. Isso aconteceu em 89, algumas semanas antes do maior jogo da história do futebol inglês, e eu falo isso, juro, que sem clubismo, que é o último jogo da última rodada daquele campeonato entre Arsenal e Liverpool. Tem até um filme sobre isso, chama-se 1989. O Arsenal precisava ganhar do Liverpool de 2-0 fora de casa, um Liverpool que não perdia de 2-0 em casa há 13 anos, alguma coisa assim, e o Arsenal ganha no último lance. Mas o que eu queria falar desse jogo era que, por causa da tragédia, os jogadores do Arsenal todos entram com buquês de flores no gramado e distribuem flores para os torcedores do Liverpool, porque o jogo aconteceu umas 3 ou 4 semanas depois do que aconteceu em Hillsborough. E o que hoje a gente sabe, o que aconteceu naquele dia, foi que a polícia não soube lidar com a superlotação daquelas verdadeiras grades. Os outros torcedores eram alocados em verdadeiros caixões metálicos que não cediam, que não se mexiam, inclusive tinha teto de grade, era quase que aquelas gaiolas de telequete que a gente via nos anos 90 na televisão. E as pessoas foram esmagadas e muitas morreram, e aí botaram lá o tal do Lord Taylor para fazer a investigação. E daí é que vem a grande farsa para elitizar o futebol, feita por gente da elite britânica que odiava a classe trabalhadora e tudo que vem dela, e que criou esse conceito de que a culpa do que aconteceu no estádio do Sheffield foi causada pelo fato de que as pessoas ficavam em pé nos estádios e que isso não poderia ser mais permitido. E aí ele deu um prazo aí, eu acho que a partir da temporada 92-93 ou 93-94, eu não lembro de cabeça agora, onde todos os estádios da primeira, segunda e terceira divisão deveriam ser all-seaters, né? Ou seja, todos os assentos deveriam ser assentos, todo mundo devia ver o jogo sentado, o que obviamente destrói completamente o clima de jogo em qualquer estádio. E com esse movimento e com o início da Premier League, começa o forte processo de elitização do futebol inglês, arquitetado pela bruxa da Margaret Thatcher e seus aspones, que basicamente, através do seu profundo ódio à classe trabalhadora e tudo que provém dela,
deu o pontapé inicial para a elitização do futebol e para transformar o futebol no Reino Unido em um evento de classe média alta. Não é à toa que hoje o Arsenal, com seu novo estádio, cobra hoje os ingressos mais caros da Europa, e a partir da próxima temporada, quando o Tottenham for para o seu novo estádio, será ele o clube com os ingressos mais caros da Europa, e assim por diante. E esse processo, obviamente, alijou uma grande parcela de londrinos, no caso do Arsenal, que simplesmente não conseguem mais ver os jogos, chegando ao ponto da própria Premier League estar preocupada com o futuro desse torcedor, que hoje quem vai para o estádio, a média de idade está mais ou menos na faixa dos 50 anos já. É um público que não se renova, e isso também é explicado pelas questões capitalistas que a gente já conversa aqui, né, sobre essa intensa pressão do capital sobre o trabalho humano. E a tendência é que no futuro o futebol inglês tenha que rever esse atraso social que foi criado dentro dos estádios, para que eles se mantenham cheios, porque isso que dá dinheiro para a televisão. Estádio cheio vende muito melhor. Isso é uma coisa que também não sacam muito no Brasil, pelo visto. Então, assim, fica claro que o Brasil está copiando o que foi feito de pior no Reino Unido, que foi feito de mais nefasto, com 20 anos de atraso e com todas as provas de que aquilo foi baseado numa farsa, numa fraude. Mas aqui no Brasil, o que a gente mais gosta é viver em cima de farsa e fraude. Galera, semana que vem eu tô aí e já tomei bastante tempo de vocês. Abraço. O Alcísio se empolgou aí, né? Realmente tomou o nosso tempo. Mandou um CD. Não, mas enfim, é uma matéria que ele tem bastante conhecimento. Você tratou sobre isso no seu livro também, né, o Irlan? Como é que você vê essa questão da elitização? E eu queria complementar, Irlan, o que o Alcísio falou, que é o seguinte, a gente já falou no primeiro bloco que não dá para dissociar o futebol da sociedade. Uhum. Né? Uma coisa está... Um microcosmo, né? Como dizem. Uma coisa está ligada diretamente na outra. Né? No entanto, assim, os avanços democráticos e autoritários na sociedade, eles são cíclicos. No futebol, pelo menos aqui no Brasil, né, que o futebol tem aí 100 e poucos anos, né, 118 anos, vamos dizer assim, 119, 120 anos, né? Houve um processo de democracia, porque o futebol nasceu da elite, mas ele foi se popularizando com o tempo, né? E se popularizou, e agora ele vem num movimento inverso, né? Ele está voltando a ser um esporte de elite, né? Você vê futuro, assim? Você acha que o futebol também é cíclico, assim como a sociedade? Você acha que vai voltar a ter uma postura mais popular e mais democrática nos nossos estádios? O nome disso é pegadinha sociológica. Você me botou numa cocó da porra para responder em termos históricos. Mas assim, claro que o futebol é tão dinâmico quanto a sociedade é dinâmica, né? Então, em termos históricos, você vai ver esse tipo de variação, né, e mudança de discurso. O que é inevitável hoje no futebol é falar desse processo de mercantilização extrema do futebol, né? Clube virando empresa, torcedor virando consumidor, né? Estádio virando uma espécie de shopping center. Então isso é meio que inevitável. E o que eu acho, na verdade, é que hoje a gente tem um processo tão fracassado e tão extremo nessa tentativa de mudar esse público no estádio, que está se tornando essa reação, que é exatamente esse movimento de torcedores que hoje estão batendo de frente com isso, estão questionando isso e denunciando essa elitização, né? Inclusive querendo disputar os próprios clubes, né? Democratizar os clubes. Então eu acho que é esse processo de virada que a gente está enxergando agora, que é o que eu tento deixar, inclusive, no livro, para a gente atentar para esses movimentos, inclusive no ponto de vista de contribuir com eles. Seja através de braço mesmo, e tá ligado no que está acontecendo nos nossos clubes, nossas arquibancadas. São dois espaços de disputas com dinâmicas distintas, mas que são reais hoje. E também no ponto de vista de formar esses torcedores, de contribuir com a compreensão total deles. Hoje o que a gente está fazendo aqui é isso hoje, né? A gente está fazendo um debate com extrema profundidade, que você não vai ver em nenhuma televisão do Brasil, nenhum rádio do Brasil, nenhuma revista do Brasil. Hoje a gente está conseguindo fazer, e a gente espera, né, que inclusive quem está ouvindo a gente se inspire e comece a pensar a sua arquibancada e o seu clube, né? Eu acho que hoje a gente está tendo essa virada. Os anos 2010 estão marcando isso. São vários movimentos, né? Depois eu posso até falar de novo. Mas voltando a Hillsborough, né? Hillsborough. Sotaque bonito, retado aí de Alcísio. É um britânico de cara aí.
Inglesinho, nosso inglesinho. Eu achava que era Hillsborough, mas tudo bem. E aí eu vou até puxar uma colinha aqui do livro, que tava aqui, eu trouxe pros meninos aqui, porque a data é foda, né? 12 de setembro de 2012, né? Que foi quando o primeiro-ministro David Cameron, à época, né? Ele vai lá oficialmente falar para a sociedade britânica que tudo que aconteceu em Hillsborough foi uma farsa. Isso em 2012. Em 2010 eu escrevi um texto sobre isso, né, puxando esses elementos e essas denúncias. Os torcedores do Liverpool que já falavam que aquilo era uma farsa, né, o boicote ao The Sun, que foi aquele jornal que demonizou as vítimas, né, disse que as vítimas foram mortas por elas mesmas, porque os hooligans estavam... a torcida do Liverpool até hoje, ao The Sun. Não, exatamente, Liverpool ele não consegue entrar. E aí reforçava o discurso canalha da PM, da polícia. É muito forte. Parece muito, mas da Scotland Yard na época, né? E de que os hooligans não deixavam os policiais resgatarem os mortos, as vítimas, ficavam saqueando os corpos, mijando nos policiais. Todo esse discurso de demonização de quem estava ali como vítima, né? Estava sendo imprensado em grades. Imagina se tivesse rede social em 89. Exato. E inclusive, os videozinhos lá dentro, você vê o que aconteceu de fato. E aí, assim, quando aconteceu esse... Foi um processo longo, né? Foi uma espécie de inquérito, né? Que foi investigando e pegando... Taylor, que você mencionou. Não, o relatório depois. Eu tô falando desse de 2012. Desmentiu. Que pouco desmentiu, tarde, né? Bem tarde. 23 né? anos. Mas foi uma vitória, foi um momento fantástico de aprendizado e de denúncia do que é o futebol, né? E como é esse processo de demonização da torcida, exatamente como objetivo de elitização dos estádios. E, era foda você ver a verdade vindo à tona e você que acompanhava aquilo e fala assim, hoje no Brasil eu falo isso sempre, né? Estejam atentos a esses casos de confrontos de torcida, né? De briga dentro dos estádios, porque eu não duvido que muitos desses que a gente viu e ficou assustado e falou, caralho, fudeu, foram também armações. A gente sabe de casos clássicos de torcidas organizadas que são largadas no meio do povão do time adversário. A gente sabe disso. Mas então, enfim, Hillsborough foi isso aí, né? Esse processo. Me perdi por Não, aí se você acha que tem a ver esse processo acontecer na Inglaterra, que, enfim, alguns anos depois vem acontecendo no Brasil, porque... Enfim, você acha que a Thatcher colaborou, a querida Thatcher, que hoje mora no inferno, colaborou com o que está acontecendo, com o que aconteceu no Brasil? É impossível falar de futebol hoje sem falar disso. Impossível. Impossível você compreender o que foi a transformação do futebol de 89 para cá, dos estádios, né, dessa promoção de novas praças esportivas, com um novo modelo, de novo público, dessas lógicas de segurança, etc. Inclusive, aí, resgatei agora. No livro, qual foi a minha preocupação? Eu não quero falar, como já estava tudo exposto, né, a verdade veio à tona, estava escrevendo o livro 4 anos depois, né, dissertação, no fato. 4 anos depois da verdade vir à tona pela voz do próprio primeiro-ministro, falei, eu não quero só comentar isso, vou puxar... O mesmo partido da Thatcher, Inclusive isso, né? É o mais chocante. Você fala, caralho, o cara pegou, abriu a caixa de Pandora. A verdade sempre vem à tona. E aí eu não queria só comentar. Eu pensei assim, vou procurar algum pesquisador da época que tratou desse assunto. E achei Ian Taylor. Um cara que na época já estudava muito pânicos morais, né, como chamava, né, era uma temática de estudos, que era isso, grandes acidentes e como a grande imprensa tratava daquilo e reforçava o pânico moral e etc. Bem interessante as pesquisas dele. E ele era apaixonado por futebol, ele era torcedor do Sheffield, né, o dono do estádio onde aconteceu. Ele era frequentador daquele setor do estádio onde aconteceu aquela tragédia. E ele comenta assim, com o coração, né? O cara estava nos Estados Unidos, vendo a imprensa americana e canadense comentando o caso, demonizando de um jeito assim, porra, só tem bandido na Inglaterra, os hooligans dominaram a Inglaterra, um país decadente, porra, e ele vai comentar com muita profundidade, com muito domínio dos fatos, cerca de 5 ou 6 meses depois do acidente, e ele consegue fazer a leitura perfeita do que aconteceria com os estádios ingleses. Vai vir um plano, obrigatoriamente vão ter que reformar todos os estádios, vão endividar os clubes, vão vir investidores externos, vão elitizar o nosso público e nosso futebol vai morrer. Perfeito. Não, e assim como aqui está acontecendo esse fenômeno, né, o lado popular do futebol hoje é no boteco.
Né? As pessoas se reúnem no boteco pra ver. E No talvez churrasquinho. não mais no boteco, porque a cerveja tá ficando cara. Boteco gourmet, né? Mas o... Não, boteco com preço de gourmet, mas pé sujo com Também preço de tem, gourmet. também tem. E na Inglaterra, né, há 20 anos, o povão assiste futebol no pub, né? Você acha vídeos aí do quando o Manchester City, capturado por um grupo, um mecenas estrangeiro e tal, foi campeão em 2012, depois de 44 anos. Você tem alguns vídeos de uma forma bizarra, né, com 2 gols nos acréscimos, etc, etc. Você tem vídeos no estádio e tal, mas você tem muitos vídeos dos pubs de Manchester, né? Que é onde o povão hoje vê o jogo. E aí, só comentar esse detalhe também que é interessante, o que o próprio Ian Taylor fala. O estádio do Sheffield, ele era considerado o estádio mais seguro da Inglaterra. Causa da jaula. Dentro daquela lógica do que devia ser a política de segurança, de contenção do hooliganismo, ele criou essa ideia dessas jaulas bizarras, que foi o que matou as pessoas, foi a jaula. Que o Maracanã está reproduzindo nesse momento. Perfeitamente isso. É o maior retrocesso que a gente está vendo com essa jaula, esse absurdo de jogar torcida organizada dentro de uma jaula, é você retroceder o que foi o próprio caso de Rio. Estão esperando dar merda, né? E é engraçado que assim, eu sempre falo, quer dizer, eu reproduzo isso, eu acho que alguém cunhou antes de mim, que é a vanguarda do atraso, né? É impressionante, porque lá nos Estados Unidos, no Reino Unido, já há um movimento de torcedores de reversão. De reversão, ou seja, vamos voltar a torcer em pé, vamos voltar a ter ingressos baratos, vamos voltar a ter o povão, e a gente aqui tá caminhando, quer dizer, agora óbvio que há uma resistência, mas a gente aqui caminhando em termos institucionais para elitização. Então, assim... Não, só para completar esse assunto, uma coisa que o Alciso sempre fala e que depois que ele falou, vendo jogos da Premier League na TV, você percebe, você ouve mais barulho da torcida visitante. Sim. Porque nos jogos na Inglaterra. Porque a torcida visitante é aquele perfil do cara perfil que acompanha, do torcedor, né? Que ele torcedor viaja. organizado, E você ouve qualquer gente. jogo na Premier League, o visitante é todo mundo em pé. E você ouve os caras cantando. E o time da casa, todo mundo sentadinho, batendo pau. Até gritar Irlan, gol, você vê que Queria, Irlan, que você falasse, eu não li o seu livro ainda, vou ler agora, quando sair do programa, né? Por favor. Então, eu não sei, você aborda o futebol alemão no seu livro? Porque o futebol alemão tem um modelo diferente. De equilíbrio. Né? De tudo, né? Tanto da Inglaterra como também do Brasil. Lá é mais... digamos, mais equilibrado essa questão do que bastante. É o que a gente até pretende colocar como próxima pauta do Som das Torcidas na bancada, é exatamente como existe uma cultura participativa do torcedor alemão, e isso com voto, com associação e etc., que não existe mais em boa parte da Europa. Aí tem uma regra na Bundesliga que o clube, se ele virar empresa, ele não pode vender mais de 51% das suas ações. Os clubes têm uma sociedade empresarial, mas eles são obrigados a controlar no mínimo 51%. Perfeito. E isso não aconteceu à toa, né? Isso aconteceu por causa da resistência dos torcedores, que a gente tem que falar, né? Nada está ali dado se não for a torcida se organizando e se mobilizando para que isso aconteça. Isso é uma contenda atual do futebol alemão, porque vai e volta, tem aí alguém querendo burlar essa lei, né? Ou deixar ela mais frouxa para poder, de fato, dominar os clubes lá. E a torcida não deixa, mano. A galera é organizada pra caralho e é bonito de ver. Ontem teve Bayern de Munique e Real Madrid, tinha bandeirão na Arena de Munique. Você não vê bandeirão, não ganha nenhum Europa. É brincadeira. E assim, os caras lotam estádio, os caras têm uma cultura torcedora foda pra caralho. Então, assim, é bonito de ver no meio, né, no epicentro dessa indústria do futebol global, os caras resistindo dessa forma. E acho que é um aprendizado, todo mundo tem que... Não é perfeito também, né? Tem várias nuances. E aí, assim, nesse sentido de também, se pensa na Inglaterra, como é que o público mudou e o comportamento do público é diferente, e aquele público visitante só consegue fazer festa mesmo quando está, né, no estádio dos outros, não no seu próprio estádio. Eu lembrei de uma cena muito bizarra que teve num jogo do Corinthians. Tinha era um setor daqueles mais caros, assim, que é da lateral, né? Salvo engano, o Oeste, que é o mais caro lá. Itaquera, E o cara em pé, e um cidadão de bem, né, atrás dele, xingando ele. Agora só chamo de cidadão de bem. Pra mim, não gosto mais de coxinha, é o perfil, não. Né? Não chamo de coxinha. Agora não vou chamar mais coxinha, não. Agora é cidadão de bem. E aí, atrás desse cara que tava em pé nesse setor, onde todo mundo adotou, né, o modelo de arena, de que você vai assistir sentadinho, comportadinho, bonitinho, os caras estavam parecendo uns demônios, xingando o cara, chamaram a polícia, mandaram o cara sair do estádio, a polícia carregou o sujeito para fora do estádio. Ou seja, há uma disputa nesse nível mais cultural do contato entre os torcedores, disputar o que é o comportamento aceitável em determinados setores do estádio, e há essa disputa que é o caso do alemão, por exemplo. Que você vai ter que ir pra porrada, vai ter que ir pra cima, né? Senão os caras vão passar por cima da gente. Eu queria dar um relato como panelista, agora não como apresentador do programa,
nesse programa inédito aqui de eu apresentando, falar sobre o Maracanã, como eu vejo a questão do Maracanã, né? Porque, ao contrário da geração do Fagner e do Daniel, por exemplo, eu sou mais novo, eu já vi um Maracanã se modernizando algumas vezes, né? Mas até antes da Copa, né? Antes de praticamente mudar o Maracanã inteiro, ele ainda tinha uma questão democrática ali, ou seja, a arquibancada que tinha que ter cadeira, era uma cadeirinha. Jogo a R$5, cara. A cadeira azul era jogo a R$5, e enfim, também... Tinha jogo a 5, não era todos. Não todos. Eu fui ao Maracanã com 126 mil pessoas em 1999. Não, mas o que eu ia falar é isso, assim, eu não tô falando, você é mais velho do que eu tenho 28 anos, eu comecei a frequentar o Maracanã com 15, assim, frequentar diariamente, né? Já com as cadeirinhas de já plástico com as cadeiras, já não era o Maracanãzão, né? Eu fui de geral, até você Flamengo e tinha Santo 15 André. depois de 2000? Você fez 15 depois de 2000? Fiz, claro, sou de 89, 89, pô. 89, Sou jovem. E aí, então assim... Não viu Senna. Não, só morrendo. Ele não viu o penta do Flamengo. Eu lembro da batida. Só lembro Enfim, já contei essa história aqui até, eu acho. Acho que é a parte proibida. Mas enfim. Não, só para recapitulando, havia ali um meio termo, né? Ou seja, o Maracanã que precisava de uma pintura ali, bota as cadeirinhas e tal, mas que conseguisse manter ainda popular, né? E o Simas, a gente já falou sobre isso aqui, eu sempre reproduzo esse texto. O Simas, ele fala isso, que o Maracanã tinha essa coisa da falsa democracia, né, do Rio. Mas cada um na sua. Cada um né? na sua, ou seja, já tinha o camarote, já tinha as cadeiras cativas, já tinha as arquibancadas, as cadeiras e a geral. Ou seja, cada um ali na sua classe social ou no seu gosto convivia de uma forma harmônica, e isso morreu, né? Então, assim, eu vejo refletir isso, inclusive, como torcedor, e eu já participei de uma pesquisa de um sociólogo sobre isso. Eu vejo isso como torcedor, inclusive nas músicas, né, Daniel? Assim, as músicas hoje que a torcida do Flamengo canta, a torcida do Flamengo, para cantar um funk, precisou uma mobilização de uma agência publicitária para o funk do Guerreiro, acabou o caô. Né? Samba enredo, teve um Samba da Vila histórico de 2013, lindo, que o Tunico da Vila, flamenguista, fez uma versão linda. Tudo bem que na época acho que o Maracanã tá fechado, 13. ainda era o Engenhão, 2012, 2013. Não, foi 13, foi no Carnaval de 13, o Maracanã voltou e aí depois. não pegou. E aí, o que pega na torcida do Flamengo atualmente? Os mosaicos, os mosaicos, as músicas do Roupa Nova, que assim, eu até gosto de Roupa Nova, mas enfim, as músicas do Roupa Nova, aquela música gringa do né? Então, assim... A música aquela da vitória do Senna ganhando, né? Então, até isso eu vi uma mudança, né? Essa é mais antiga, de 2009. Essa ainda pegou... Então, assim, os axés, tudo bem que o axé também tá morto, mas assim, poeira que se cantava, que era não tem mais isso. Hino, né? O axé, o funk mesmo, não tem... Então, assim, não faz mais isso. E isso, eu acredito, né? Não é um estudo, é uma coisa de ver, que vem com a elitização, empírico, né? Com a elitização, ou seja, inclusive a questão das músicas mesmo, da forma de torcer, mudou muito, né? Eu só quero falar assim, de novo, do insuportável mosaico, tipo, volta bandeirão. O mosaico é pra televisão, vocês né, gente? Com a nova setorização dos estádios, não dá pra ter bandeirão. Tem isso também. Por isso o mosaico um bandeirãozinho, né? Você tocou num ponto chave também, né? Porque ao mesmo tempo que você controla essa torcida, né? A grande voga, por exemplo, dos estádios do Palmeiras e Corinthians é que você confina todas as torcidas organizadas num setor só. Esse é o primeiro ponto crucial, porque você diz que é um setor popular e, na verdade, você confina todo mundo ali em 10 mil, 9 mil lugares para elitizar todos os outros setores. Isso a galera não conseguiu compreender, é legal ainda. Gente, o mosaico não é problema, assim. Eu diria que... deixa o Renan falar e depois eu vou... Mas só concluindo essa ideia, e aí você controla as torcidas, você controla a festa, você controla o espontaneísmo do torcedor dentro do estádio, cada um levava sua bandeira, cada um fazia o que quisesse, jogava papel pra cima, pipoca, caralho, o que quisesse, e você começa agora a promover, enquanto clube, enquanto empresas contratadas, terceirizadas e etc., a festa que é completamente artificial, né? Que são aquelas fumaças que hoje todo mundo está usando. Os liminhas da arquibancada.
um mosaico totalmente artificial, assim, claro, tem variações, evidentemente. Eu vou dizer por que eu acho que o mosaico não é o problema. Mas nesse sentido, é isso que eu falo, é um aspecto muito importante da gente avaliar também como as festas hoje também são controladas exatamente para servir a uma ideia de mercado. Sim. Não, o que eu quero dizer que o mosaico não é um problema, porque assim, o problema não é o mosaico, o problema é não ter a bandeira, o problema é não ter o sinalizador, Exatamente. o problema é não ter o pó de arroz. O Fluminense, a torcida do Rio, pelo menos no Rio de Janeiro, a primeira torcida a fazer um mosaico foi o Fluminense. Mas era bem diferente. Sim, em 2000. Então, eu vou chegar lá. Foi a torcida do Mosaico Fluminense. orgânico. Foi uma coisa linda. A torcida do Fluminense, em 2008, ela fez, vamos dizer assim, mosaico com sinalizador, Foi lindo, vamos dizer assim, na outro- era Libertadores. outro Maracanã. E depois, em 2009, fez na reta final do time de guerreiros lá, fez os mosaicos, mas era um mosaico. Eu digo, não é o problema, porque tinha mosaico, mas tinha mosaico, tinha bandeira, festa, tinha pó de arroz, tinha sinalizador, tinha tudo. A questão é essa, assim. Bem, encerrando aqui o lado B do Rio 58. Assine o feed no site da Central 3 ou no tocador de podcast do seu celular e receba os episódios automaticamente. Conheça o financiamento contínuo da Central 3 em apoia.se/Central 3 e saiba como colaborar para manter a qualidade e a independência do conteúdo da casa. O Lado B do Rio está também no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram, como @Lado B do RJ. Acesse também nosso site, ladobedorio.com.br. Irlan, um crossover que a galera tava querendo já. Muito obrigado pela presença. Rapaz, a honra imensa estar aqui. Tava tão tempo já pensando, porra, vou morar no Rio, não vou colar lá com os caras lá do B. E foi no momento preciso, né? A gente tá lançando aí o spin-off do Som das Torcidas, né? O Na Bancada, com pautas como a gente tá discutindo aqui. E aí bateu certo, né? A gente chegou entrando aqui, conseguimos dar conta de todos os temas que a gente puxou e eu acho que... Espero que esse debate volte outras vezes aqui no Lado B, porque futebol, o pau tá quebrando e a batalha continua aí. A gente é cobrado até para falar de futebol. Daniel, tchau. Tchau, sempre bom falar de futebol, embora ele seja cada vez mais complicado. Pra gente tá brabo. Eu não consegui um jogo esse ano ainda, né? Com as punições Graças a Deus. do Flamengo e tal. Não lembro se... Talvez só 2016, que não tinha Maracanã, que eu cheguei em abril. No final de abril, isso aí é um joguinho de futebol. E 58 aí é um número cabalístico do futebol brasileiro, né? Sim, primeiro mundial. Representa um começo. Vamos ver se isso significa alguma coisa pro programa. Ou porra nenhuma. Ou porra nenhuma, mas deixa eu deixar uma mensagem de esperança no ar. Fagner Torres, dá seu recado final aí. Irlan, muito foda a sua participação, cara. É realmente um orgulho pra gente te receber aqui. Espero que a gente tenha a oportunidade de te receber depois na Birosca também, tomar uma cerveja, quem sabe. Sei que você é bom de copo, Aí já eu me gosto. disseram. Já bebeu uma antes de vir? Então, Só pra relaxar, pra pensar melhor. Criatividade. eu queria mandar um abraço, né? Mandar um abraço pra Roberta Madeira Costa, que é uma amiga de rede social, que fiquei sabendo que escreveu lá na página do Lado B que lamentou o fato de eu ter saído do Facebook, mas realmente foi necessário. Eu tô querendo dar um tempo fora das redes sociais, tem muita coisa para fazer fora da vida virtual, e a vida virtual toma muito tempo da gente, né? Tipo podcast. Exatamente. né? Então, um abraço para Roberta, quem sabe um dia eu volto aí, talvez não demore, mas por enquanto tá sendo melhor assim. Um abraço pro Ivan Mizanzuki, do Anticast, que tá sempre falando da gente lá no Anticast, que é um podcast que eu particularmente gosto muito. Queria recomendar aos amigos duas coisas. Ouvir o Revolu Show sobre a Coreia do Norte, eu ouvi essa semana, gostei pra cacete, muito bom, realmente, informações contextualizadas, coisas que a gente não vê em nenhum lugar da mídia tradicional, assim, o João e a rapaziada do Revolu Show mandou bem pra cacete lá com o tema sobre Coreia do Norte, tema que também tá bastante em voga no mundo. Um abraço pra galera do Baião de Dois, óbvio, que também são nossos amigos, né? Ouvimos sempre, toda terça-feira, Maurício Targino, Giló, grande Giló, queremos você aqui no Rio de novo para tomar uma cerveja também. E eu acho que é isso, assim, o futebol faz parte da minha vida, sempre fez parte. É curioso que a gente tenha que falar sobre futebol aqui no Lado B do Rio, justamente no dia em que eu pedi lá o desligamento do meu blog da ESPN, porque não quero, enfim, falar sobre Fluminense, sobre futebol por um tempo, enfim, não estou disposto, estou, desgostoso com muita coisa que passei a ter convivência próxima desde que entrei nessa
nesse ramo. E para finalizar, mais um convite, dois convites, na verdade. É o palestrante, Fagner Torres? Palestrinha? São dois convites. Primeiro, ainda tá longe, né? Vai ter outros programas daqui até lá, mas convidar os ouvintes aqui do Rio de Janeiro, né? Que eu vou participar. O Coletivo Tricolores de Esquerda vai fazer um debate sobre elitização dos estádios e criminalização das torcidas. Me convidou lá junto com o deputado federal Vadir Damus. Para debater lá no Cine Virtual, na Rua da Lapa 197 Centro. Vai ser no dia 28 de maio. Tá longe ainda, mas ela vai colocando na agenda, cai numa segunda-feira, 7 horas da noite. E um outro convite, já que nós falamos de futebol, um filme fodaço, que eu acho que ainda tá no Netflix, que vale muito a pena assistir, que fala de futebol e fala da relação de futebol-sociedade, Le Bleu, que é sobre a seleção francesa, que fala sobre a questão... de 98 a 2000, de 98 a 2018. Fala sobre essa relação, a questão racial que envolve os franceses, a seleção francesa, a questão árabe, negra e branca dentro da seleção. Um filme, assim, na minha visão, imperdível. Foi uma recomendação que quem me fez foi o Leandro e a mim. E eu vi, gostei muito. E aí acho que todo mundo vale a pena assistir. Depois de terminar de ouvir o podcast, vai lá no Netflix e coloca Le Bleu, vai ver um bom filme. É isso. Ô Irlan, onde encontra seu livro pra comprar? Faz o teu jabá aí. Eu fui hackeado, o livro já tá na internet. Isso é um bom sinal. Intelectualmente. Intelectualmente. Cheirar o cheiro de livro. Eu falei com ele ontem. Eu tenho o fetiche do livro na mão. Não, eu também não consigo ler. O link seria meio complicado falar assim, mas você jogando no Google, né? Clientes versus Rebeldes Multifoco, que é o nome da editora, aí você vai cair lá na página deles e tem o acesso para você comprar o livro. Eu acho que ainda tá R$40. R$40, eu vi ontem. O frete bem baratinho, vale a pena ainda. Vamos aí. Beleza. Eu queria dar um recado final também. A gente tá com o tempo estourado aqui. Se o Alcides estivesse aqui... Não, se o Alcides estivesse aqui, nossa. Mas mandar um abraço pra galera lá do Clubistão, cara, que é um grupo de WhatsApp que eu acabei entrando graças a um grupo de Facebook, torcedores de todos os tipos, de São Paulo, de Minas, de Santa Catarina, de Paraná, que a gente fez uma amizade bem legal. Eu ia falar nome por nome, mas como a gente tá com o tempo estourado. E o clubismo, ele é a essência do futebol. Então, inclusive, aproveitando o ensejo, mandar um abraço pra galera da Bodega do Galeano. É isso, valeu. Marielle presente. Vou torcer pro time que sou fã. Vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Eu vou de cadeira numerada, que está na arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time bota pra perder, e o nome deles são vocês quem vão dizer. Que sou fã. Vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Eu vou de cadeira numerada, risca na arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time bota pra perder, e o nome deles são vocês quem vão dizer. Oh, oh, oh.